Muito boa tarde a todos e bem-vindos uma vez mais ao nosso seminário. E estava eu a dizer que, dando continuidade à nossa reflexão sobre o cristianismo e a guerra, e hoje revisitamos uma vez mais o período medieval, e um período medieval em particular, que nos traz até, digamos, que nos aproxima mais da realidade portuguesa. Para isso temos connosco alguém a quem muito agradeço, o professor Luís Miguel Duarte, que além de colega é sobretudo um estimado amigo e antigo professor. Também já posso ir referindo a essas circunstâncias. O professor Luís Miguel Duarte não precisa eu diria, de nenhuma explicação, mas lembro apenas que é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, especialista em História Medieval e, sobretudo, na Idade Média mais tardia, a Idade Média dos séculos XIV e XV, onde tem desenvolvido uma amplíssima investigação, bastante diversificada, mas eu diria centrada em 2 ou 3 eixos fundamentais. Por um lado, a história política e ordenamento dos poderes políticos, por outro, o estudo da estrutura jurídica e das estruturas judiciais e do exercício da justiça, aliás, foi muito por aí que terá começado, mas também o estudo da guerra, uma das razões que eu trago aqui, sobretudo a guerra na fase inicial da expansão. A sua vastíssima bibliografia fala muito melhor do que eu sobre a sua diversificada produção e, sobretudo, a sua diversificada capacidade de investigar. É, portanto, um especialista da Baixa Idade Média portuguesa e não só, da Baixa Idade Média hispânica, que nos vai falar num aspecto muito, digamos, concreto, sobre a fase inicial da expansão europeia, que é sobretudo a expansão portuguesa marroquina, e dos problemas que se levantam, precisamente, aos cristãos, ou pelo menos aos poderes cristãos, na relação com os poderes islâmicos do outro lado do Mediterrâneo, na terra marroquina. Creio que, se estão lembrados da intervenção anterior e a primeira deste seminário, precisamente sobre o período das Cruzadas, percebemos como ao longo da Idade Média, enfim, de todos os períodos, mas ao longo da Idade Média, a reflexão em torno da guerra, do sentido da guerra, da legitimidade da guerra, digamos, inundou o pensamento medieval e exigiu, digamos, muita reflexão. É um pouco dessa reflexão que o professor Luís Miguel Duarte certamente nos vai trazer e, não tenho dúvida, vai trazer de forma muito clara, muito ordenada e muito precisa. Por isso, só posso agradecer uma vez mais a sua disponibilidade para estar connosco, a sua estreia, esperamos que seja a primeira de várias, das suas intervenções neste seminário. Muito bem-vindo e tem agora a palavra. Boa tarde a todos que estão aqui na sede do Porto e boa tarde a todos que estão nos seus locais de trabalho, em casa, à distância. Naturalmente que as minhas primeiras palavras são de um muito profundo e sincero reconhecimento e agradecimento ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica do Porto, aos organizadores deste seminário de História Religiosa, a edição de 2023 e, enfim, resumindo todas as entidades envolvidas nisto, ao Dr. Luís Carlos Amaral, que, como disse, foi de passagem e por engano meu aluno, mas tem sido muito mais meu professor do que meu aluno ao longo do tempo e, sobretudo, na Idade Média usava-se muito, não só na Idade Média, ainda há pouco tempo, a expressão do primo como irmão, que era o primo direto, não é? O professor Luís Amaral é meu amigo como irmão. E, portanto, o que às vezes não é muito simpático quando a pessoa, quando ele faz um convite, ou nós não temos a opção, não é? Dizemos claro, e ficamos todos contentes, é o meu caso. Também não facilitou que a conferência anterior fosse feita por outro amigo, que eu muito admiro, o professor Luís Filipe Oliveira, da Universidade do Algarve, que foi uma excelente conferência e, portanto, isto para mim não está famoso, seja mesmo a minha primeira participação e a última. O nome que eu dei à partida e que se pode manter perfeitamente,
a guerra contra os muçulmanos no Norte de África, os infantes e os juristas de Roma. Permitam-me uma pequena introdução. Desde os seus inícios, o cristianismo foi obrigado a ter uma posição sobre a guerra. Se nos primeiríssimos tempos os cristãos, encorajados pelos seus líderes, tenderam a recusar a inclusão no Império Romano, bem como no exército romano, desculpem, bem como qualquer ocupação e profissão de colaboração com o inimigo que os perseguia, professores, por exemplo, era-lhes aconselhado que não exercessem essa profissão, o que lhes valeu a indignação de muitos romanos, sobretudo quando o Império se encontrava em guerra. Mais tarde, depois de Constantino ter declarado a nova religião como líquida e com Teodósio como oficial, os cristãos serão, pelo contrário, acusados de estarem a tentar ocupar todo o exército. Primeiro não estavam, depois estavam mais. No final do século XI, dá-se a primeira movimentação militar de peso do Ocidente para a Palestina e para Jerusalém, exemplarmente tratada pelo Luís Filipe Oliveira, na sessão anterior, e a primeira preocupação, como sabemos, foi simplesmente a de garantir a segurança e o apoio, até hospitalar, aos peregrinos que se deslocavam à Terra Santa. É pouco posterior o famoso texto de Bernardo Claraval, o Elogio da Nova Milícia. Está aqui presente um antigo aluno e presente aluno nosso, Dr. Tadeu, que fez um trabalho brilhante sobre este texto de Bernardo Claraval, ainda durante a licenciatura. E esse elogio apoiou muito a criação da Ordem do Templo, inspirou muito. São criados territórios cristãos do Oriente, o Reino de Jerusalém, principados, ducados, etc., e com a repetição das cruzadas. Duas notas, vão seguir regularmente cruzadas. As duas notas, o conceito de cruzada não é da época, como foi explicado, e, por outro lado, ainda há cruzadas no século XVII. E por isso eu arrependo-me, aproveito para fazer em público, de em algum trabalho meu que anda publicado, me ter referido a Afonso V como um cruzado fora do tempo. E na altura um colega meu francês me disse, mas fora de tempo porquê? Há cruzadas até muito mais tarde. Os acontecimentos desses séculos, a Quarta Cruzada, que no fundo se saldou pela ocupação e saque de Constantinopla, a cruzada contra o movimento religioso, sobretudo do sudeste da atual França, que muito mais tarde seria conhecido, não na altura, mas muito mais tarde seria conhecido como os cátaros. Outras cruzadas contra os chamados pagãos do norte obrigaram a Igreja a esclarecer, com a menor ambiguidade possível, o que seria uma guerra justa e o que não o seria. Tomás de Aquino elaborou muito sobre o tema, mas as dúvidas e as controvérsias nunca mais pararam. Que eu saiba, o debate sobre a justiça da guerra não se colocou muito ou nada em Portugal com a conquista cristã de territórios ocupados pelos muçulmanos até a conquista definitiva do Algarve em 1249, e a que tradicionalmente nós chamamos de conquista, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu ensinei. Recentemente, sobretudo historiadores espanhóis têm posto em causa esse termo, e eu tendo a concordar com eles, não sabendo nada do assunto. Sei que o professor Luís Amaral tem outras ideias, mas de qualquer modo, se elas quiserem levantar no debate, eu vou estar calado, porque não estou suficientemente informado. Já as expedições militares às Canárias, no tempo de Afonso IV, foram o verdadeiro início da expansão portuguesa, como não se cansado de insistir Bernardo Vasconcelos e Sousa, e não numa conquista de Ceuta. Essas expedições às Canárias inquietaram algumas consciências cristãs pela escravização de muitos pertencentes aos povos nativos. Nós falamos nos Goões, mas os Goões era o povo de apenas uma das Canárias. Esses povos das Canárias, por acaso, foram etiquetados como pagãos para, enfim, justificar a sua redução à escravatura. Mas não creio que muitos contemporâneos tenham perdido o sono com isso, nem se tenham sentido especialmente culpados. O ataque à conquista de Ceuta em 1415 também não parecem ter levantado no país, nem aos decisores da empresa, grandes problemas. Se discutiu muito a oportunidade e a importância do alvo,
Já a validação religiosa da expedição militar parece não ter estado nunca em cima da mesa. Dom João I coloca à consideração dos seus filhos e dos seus conselheiros, com o objetivo de ser rebatido por bons argumentos, 5 objeções a um eventual ataque a Ceuta. Nenhuma dessas objeções é religiosa. Todas são táticas ou estratégicas. Como eu disse, o problema religioso não se põe. Num deles, até pergunta, Dom João I, se ao eventualmente conquistar Ceuta, o grande ponto de passagem de tropas muçulmanas entre o norte e o sul do estreito, se ao conquistar Ceuta, diria, Dom João I não estaria a enfraquecer o reino de Granada e desta forma a ajudar o seu real e eterno inimigo. Castela, cristianíssimo reino. Aliás, há aqui alguma contradição, porque nós sabemos que uma das razões que Dom João I terá aduzido para atacar Castela era lavar a alma do pecado que foi derramar sangue cristão em Algemar. É-nos repetidamente afirmado que o rei morre com esse peso na consciência e que isso o atormenta, e portanto a única objeção era: será que eu não estou a ajudar com isto os castelhanos, que são cristãos, e enfraquecer os muçulmanos? A acreditar em Zurara, o que eu neste caso faço com algumas reservas, são os infantes, e os infantes em 1415, que os infantes contam, são Dom Duarte, Dom Pedro e o Infante Henrique, são os infantes que levantam a questão religiosa. Estou a citar Zurara: esclarecer sem sombra de dúvida se a expedição seria serviço de Deus. O rei convida então os seus confessores, Frei João Xira e o doutor Frei Vasco Pereira, convida também o Infante Dom Duarte e alguns dos principais literatos que estavam à sua disposição em Lisboa, bem como os principais membros do Conselho Régio, e manda-os procurar uma resposta nos livros e na sua consciência. Este seleto conclave deu a resposta que se esperava que desse. Conquistar Ceuta é serviço. Como em outra ocasião escrevi, ai deles se dessem outra resposta. E Zurara a descrever os infantes, felizes com esta conclusão, imaginando-se já em Ceuta, e agora vou citar a crónica, envoltos entre os mouros, alegrando-se com o espalhamento do seu sangue. O 6º mandamento, não matarás, neste caso não se aplica, não se fala disso. Como não se aplicar antes, continua a não se aplicar muito agora. Em conversa privada, sobre cuja existência eu tenho as maiores dúvidas, Dom João I teria perguntado, entre outras coisas, ao infante Dom Henrique: e se a conquista corresse bem, como fariam os portugueses para manter a praça? Ao que Henrique teria respondido: Deus trataria do assunto. Não nos esqueçamos de que entre os historiadores há muito se vem estabelecendo, repito, o consenso de que Ceuta não foi nem o início da expansão, nem o das viagens marítimas portuguesas, muito menos, foi o simples prosseguimento da guerra contra os muçulmanos, concluída no continente em 1249, e com essa motivação ideológica. Desculpa. Entretanto, os anos passaram e muito cedo se percebe que Ceuta é um buraco sem fundo, ou, como dirá Dom Pedro na sua célebre Carta de Puig, um sumidouro de gentes e de dinheiro, como o infante bem explica. A coroa acumula uma dívida gigantesca, mas mercadores, transportadores ao frete, fidalgos mercadores como o Leonel de Lima, enriqueceram à custa da carreira de Ceuta. Portanto, o abastecimento das tropas que defendiam a praça. Consciente disso, o velho rei Dom João I percebeu cedo que só havia 2 opções para tratar esse verdadeiro cancro dos recursos do reino: ou abandonar a cidade, solução que ele não queria, Dom João I não queria nem encarar, ou prosseguir as conquistas em Marrocos, de modo que as várias praças tomadas pelos portugueses se apoiassem umas às outras, dominando vastos territórios em torno e, dessa forma, se tornassem autossuficientes, ou mesmo, quem sabe, exportadoras, por exemplo, de trigo para a metrópole. Dom João I teria consignado essa vontade expressa entre as suas últimas.
terrível herança para o seu testamenteiro e sucessor, o rei Dom Duarte. Nós já temos um testemunho disso, de que o rei de Boa Memória deixara a obrigação de continuar com a expansão marroquina aos herdeiros, que é Rui de Pina. O mesmo cronista coloca na boca de Dom Duarte uma espécie de desabafo. Dom Duarte diz: o meu pai, nos últimos anos de vida, estava disposto a voltar a passar à África e tê-lo-ia feito se os filhos não tivessem conseguido do contrário. Dom João, mas o debate começou um bocadinho antes, após 1431. Como sabemos, só nesta data, 1431, Castela assinou um definitivo tratado de paz com Portugal. Antes, havia apenas uma sucessão de tréguas de 10 anos, sucessivamente renovadas, não sem forte oposição interna no reino vizinho. Repare-se que um desses períodos de tréguas é renovado em 1411, por mais 10 anos, e é só depois dessa renovação, e eu creio que é no dia dessa renovação, que Dom João I começa a fazer preparativos para uma grande expedição militar, que acabaria em agosto de 1415 com a tomada de Ceuta. Mas, insisto, em Castela haverá sempre uma forte oposição à renovação das tréguas, que no fundo defende que eles voltem a atacar Portugal e a conquistar o reino e a pôr no trono a legítima rainha Dona Beatriz, filha de Dom. Porque é que finalmente em 431 Castela assinou um tratado de paz definitivo? É sabido, porque nesse ano falece precisamente Dona Beatriz, filha legítima e herdeira do rei Dom Fernando, viúva do rei de Castela, Juan I. Quase 50 anos depois da algebarrota, sim, os anos que fossem precisos. Com Beatriz viva, Castela nunca poderia reconhecer a dinastia deles. Agora podia. Pouco depois, o infantão Henrique terá recebido do infeliz rei Juan II de Castela, infeliz porque ele teve um reino, teve uma minoria muito larga, um reino quase permanente de guerra civil. Digo eu que o infantão Henrique teria recebido do rei Juan II e do mestre Alcântara um convite para participar como cavaleiro numa ofensiva sobre o reino de Granada e na consequente tentativa de expulsar os muçulmanos definitivamente da Península Ibérica. Tenho, para mim, já o tenho dito, é a primeira vez que tenho escrito, mas isto depois pode desaparecer, que Henrique, mal chamado navegador, navegou muito pouco, quase todos os presidentes já devem ter navegado, mas que ele navegou. O epíteto, como sabemos, é de um alemão no século XIX, um historiador que se chama Heinrich der Seefahrer, e pegou. E, curiosamente, um dos seus, para mim, o seu melhor biógrafo, que vou falar mais vezes, o professor Peter Russell, já, que não está entre nós, da Universidade de Oxford, escreve uma biografia chamada Henrique o Navegador e diz: usei isto no título por motivos comerciais e não volto a usar mais, porque o epíteto está mal colocado. Tenho para mim, dizia que Henrique sonhava ser rei. Sonhava ser rei de Portugal. As crónicas dizem, os três irmãos, Henrique, Pedro e Duarte, eram praticamente da mesma idade, eram os três preparadíssimos. Duarte foi rei, Pedro regente, Henrique também podia ter sido. Embora Zorara sugira mesmo que ele teria dado um melhor rei do que Dom João. Mas de Portugal não podia ser rei. Das Canárias, talvez. Eu creio que foi uma das razões que levou a empenhar-se tanto nos ataques às Canárias, arrastando o conflito com Castela, muito por estes anos 30 no Concílio de Basileia. Castela tinha um grande defensor dos direitos régios às Canárias, que era Alonso de Cartagena, aliás, próximo da corte portuguesa, próximo de Dom Duarte, e Portugal só reconhece o direito de Castela às Ilhas Canárias pelo Tratado das Alcaças em 1479. Às vezes as pessoas não se lembram disto, mas, enfim, ele terá pensado que podia ser rei das Canárias, mas talvez, ou melhor ainda, rei da Granada. Por isso, o meu interesse nestas expedições, por isso, o seu interesse, Dom Henrique, nestas expedições militares era muito grande. Começa a discutir-se entre os irmãos e os conselheiros do rei Dom Duarte, e ainda no tempo de João I,
como devia ser essa possibilidade de participação na Guerra de Granada. Se Henrique devia ir, e nesse caso, sozinho, com um punhado de cavaleiros próximo, mas não a sua ordem militar, ou com mais soldados portugueses. Mas por 1435-36, esse debate torna-se bem mais alargado e, sobretudo, bem mais sério. Em cima da mesa está agora outra possibilidade de repetir Ceuta, mas em outra praça marroquina. E nós, a certa altura, percebemos pelos parceiros que se falam em 3 praças: Alcácer Seguer, Argila e Tanger. Portanto, estão os 3 em plano de igualdade e, olhando para o mapa, nós percebemos que as 3 são excelentes zonas. Cada uma com as suas especificidades militares. O infante Dom Fernando, enfim, quem é o defensor desta empresa militar, da continuação das conquistas em África? O infante Dom Fernando, mas eu diria, por trás dele, se não espicaçá-lo, o infante Dom Henrique. Na Idade Média tardia, e muito na Península Ibérica, havia o que uma historiadora francesa, especialista na Península Ibérica medieval, Béatrice Leroy, escreveu, chamou o dever e o gosto de escrever ao rei. Os novos tinham o dever e o gosto de escrever ao seu rei, dando-lhes conselhos. Ou seja, o dever de o aconselhar, mas expressamente por escrito, porque, como reza o velho aforismo romano, as palavras voam, os escritos permanecem. Dom Duarte era, todos sabemos, um particular apreciador da palavra escrita. Por isso, dava, mas também pedia muitos conselhos e registava-os aplicadamente num caderninho de notas que sempre trazia consigo e que nós hoje conhecemos como o livro da cartucha. Ou o livro dos conselhos de Dom Duarte, não é o Real Conselheiro. Temos a sorte de poder reunir sobre este debate, sobre Granada, mas sobretudo sobre a África, e a partir de certa altura, sem dúvida, sobre Tanger, um conjunto de pareceres que o rei pediu por escrito e por isso são pensados, estruturados como tal. Uma série de discursos, desta forma, pressupondo um locutor, aquele que fala, que escreve, um alocutário, o rei, e a vontade de o primeiro influenciar o segundo, como nos capítulos gerais de cortes dirigidos a estes pareceres são discursos. A saber, e pela precedência do tempo, temos as opiniões do infante Dom Pedro, do infante Dom Henrique, do infante Dom João, de Dom Afonso, um dos 2 filhos bastardos de Dom João I, futuro duque de Bragança, nesta altura conde Barcelos, e dos seus 2 filhos, os 2 filhos de Dom Afonso. Portanto, aqui temos um problema de gerações. De facto, não se coloca. Dom Afonso, conde de Orém, Dom Fernando, conde de Arreolos. Só falta aqui o parecer do infante Dom Fernando, a quem, na minha opinião, o infante, o irmão mais velho, Dom Duarte e rei, não me perguntou nada, porque sabia o que ele ia dizer. Tenho dúvidas, como historiador obrigatoriamente preocupado com uma análise rigorosa dos documentos, sobre a fidelidade textual de 2 destes documentos. O do infante Dom João, só tenho dúvidas sobre a lição que nós possuímos hoje. Porque Dom João faz uma, já falaremos nisso, faz uma argumentação brilhante, é talvez o parecer mais brilhante, enumerando os prós e os contras de se atacar qualquer praça africana, mas decide não se pronunciar no final. Peter Russell chama-lhe cobarde. Dom João não teve nada na sua vida que indicasse que ele era cobarde. Ele, como sabemos, pôs-se decididamente ao lado do irmão em 1438, depois em 39, no ataque à fortaleza de Lisboa, na capitulação do respectivo Alcaide-Mor, esteve sempre ao lado do irmão. E tenho dúvidas sobre a forma como esse parecer chegou até nós e sobre o parecer de Dom Pedro. Porquê? Nós só conhecemos o parecer do infante Dom Pedro pela visão muito de Rui de Pina, que a dá mais tarde, e Rui de Pina é um grande defensor de Dom Pedro e um grande opositor ao Duque de Bragança.
E o parecer que nós temos de Dom Pedro é profético. Parece que Dom Pedro adivinhou tudo, ponto por ponto, que ia acontecer. No ataque à praça. Portanto, enfim, são essas as minhas dúvidas, depois posso voltar a elas, mas nesta conversa, para que fui honrosamente convidado, só me interessam as motivações religiosas, como é óbvio. Vamos por partes. Granada, Tanger ou simplesmente a paz? D. João I, já no fim da vida, convocou para Santarém uma reunião do Conselho Régio, uma espécie de Câmara dos Lordes, diríamos nós hoje, muito restrita, naturalmente escolhida pelo rei para, o Conselho Régio, como o nome indica, para o aconselhar. Os conselheiros podiam e deviam fazê-lo pessoalmente, em qualquer momento, ou em reuniões plenárias. Esta discussão teria 2 pontos de ordem para baixo. Em primeiro lugar, uma amigável composição, para nos termos, uma amigável composição, que for oferecida ao infante Dom Henrique, pelo rei de Castela, Juan II, e pelo mestre de Alcântara, para, como já vimos, participar numa campanha contra o reino de Granada. Em segundo lugar, e este seria o verdadeiro problema da reunião do Conselho Régio, a continuação da Guerra em Marrocos. Pouco tempo depois, Dom João I escreve aos seus mais importantes pares e convida-os a formalizarem por escrito as opiniões que tinham dado oralmente em Santarém. O rei diz, agora queria isso por escrito. Nada disto foi pedido por Aceuta em 1415. Creio que por várias razões. Para mim, a principal é que o rei já tinha a sua decisão mais que tomada, que era ir atacar algum objetivo. Não tenho a certeza que fosse cedo. E, por outro lado, queria manter total secretismo sobre o objetivo militar até ao último momento, o que espantosamente conseguiu. Quando a armada que vai atacar Ceuta levanta ferro de Belém, há muito poucas pessoas que sabem. Sabem os infantes, sabe 1 ou 2 conselheiros reis, sabe o rei, sabe Frei João de Xira, que leva uma bula papal que vai publicar na Praia de Tavira, e sabe um judeu que terá escrito outro judeu castelhano dizendo, diz-se que vão sobre Ceuta. Mas o secretismo foi conseguido de uma forma impressionante. Agora, o velho rei quereria estimular opiniões pensadas, estimuladas, prudentes, que a mediação escrita facilita, para tirar urgência à discussão, para tirar imediatismo? Será que D. João I não queria ter um alvo e uma data, querendo-se uma orientação geral? É de continuar ou não a expansão africana? D. João I era uma pessoa muito prudente, gostava de pensar bem, agir com calma e com papéis escritos à sua frente. Seria isso? Nem todos os pareceres estão datados. Estaremos, como eu disse, nos últimos anos da governação do rei da boa memória, que falece da vida deste mundo, assim, a expressão dos documentos, em agosto de 1433, mas a governação era, já há muito, eu acho que praticamente desde o princípio da preparação de Ceuta, assegurada, de facto, pelo seu filho antes. Admito que, dentro destas cartas, pareceres não datados, alguns sejam ainda antes de 33, antes da morte de D. João I, outros já sejam do reinado de Dom Duarte, que se teria limitado a concluir esta auscultação de opiniões que D. João I iniciou. Dom Duarte também terá emitido um parecer sobre a guerra africana, eu creio que um parecer oral, e rabiscou umas linhas, talvez antes a derrota, talvez depois, a defender-se perante a história, com H grande, do verdadeiro desastre. Começaremos pela carta do infante João. Nunca o escrevi, só digo em conversas entre amigos, isto é uma conversa entre amigos, e portanto está escrito aqui no meu nome, não vai estar escrito mais lado nenhum. Nunca o escrevi, esperando que, como as palavras voam, os presentes esqueçam do que eu disse, tanto quanto vale estas coisas, que é pouco ou nada, que o infante Dom João terá sido, porventura, o mais brilhante daquela a que Camões chamou ínclita geração altos infantes.
Já disse há bocado, ele foi o grande apoio de Dom Pedro durante a regência, e arrisco-me a dizer que, sem a sua morte precoce em 1441 e as suas constantes doenças de malária, reparem que em 38, quando Dom Duarte morre, ninguém vai avisar Dom João que o adorava, porque ele estava doente, para não lhe causar ainda mais problemas, e ele morre em 41. Sem as suas constantes doenças e a sua morte prematura, talvez a regência de Dom Pedro e a vida dele não tivessem acabado como acabou. Isso é fácil dizer agora. Um bocadinho de história contrafactual, farei mais um bocado à frente, que nos é rigorosamente proibida e ainda não. As ideias de Dom João são conhecidas. Guerra em Marrocos, se nos estribarmos nas razões do siso, do raciocínio, nem pensar. Se lhes preferirmos as razões da cavalaria, tudo a favor. As duas posições muito bem fundamentadas por um arsenal de argumentos inteligentes, sólidos, naturalmente mais inteligentes e sólidos nas razões do siso que da cavalaria, já que a cavalaria sempre teve códigos que a razão desconhece. Então que ficamos? Pelo siso, nem pensar em prosseguir a guerra em África, pela cavalaria, talvez. Cada um que decida, remata Dom João, ou melhor, diz ele com bastante inteligência, e eu nunca tinha reparado no pormenor, como reparei ao preparar esta nossa conversa, e hoje, quando ele escreve, é dia do Arcanjo São Miguel, o Arcanjo São Miguel que decida. Não há aqui nada de acaso, não é? Como sabemos, o Arcanjo São Miguel, com muita história nas três religiões monoteístas e do livro, aparece no catolicismo do tempo de Dom João, com 4 funções atribuídas. A primeira, a mais antiga e mais destacada, é de comandante dos exércitos de Deus em guerra contra as hostes do inferno. Talvez Dom João, depois de ter demonstrado, sem sombra para dúvidas, que seria um grande erro passar a Marrocos, tratando a Igreja instituição com pouco respeito, já o veremos, quisesse deixar como últimas palavras uma nota da sua profunda devoção. Entreguemos a decisão ao comandante militar supremo, aquele que desfia os exércitos divinos, o Arcanjo São Miguel. Cada um que decida, remata Dom João, por isso Peter Russell chamou cobarde. Eu nunca fiz as pazes com esta carta, nunca a digeri completamente. Cobarde, o terceiro contestável de Portugal, sucessor de Nuno Alves Pereira, o 10º mestre Ordem de Santiago, nunca deu mostras disso na sua vida. Senhor de uma fina ironia, que nesta carta assume uma posição claramente contrária à Guerra de Marrocos, é o que me parece. Voltemos à carta e ao que nos interessa, que é a sua dimensão religiosa. Esta guerra aos mouros não seria nunca serviço de Deus. Como nunca seria serviço de Deus uma qualquer guerra aos judeus, que, esta frase ficou-nos a marcar, que são a mais ruim gente deste mundo. Estranha nota aqui. Quem é que lhe perguntou pelos judeus porque é que isso estava? Enfim. Mas ele disse nunca seria serviço de Deus. Ainda menos seria serviço de Deus, porque se poucos, o rei à frente, mas alguns do seu conselho atrás, poderiam tomar as armas com os olhos postos no céu e na salvação, e desse modo arriscar, talvez perder a vida, a maioria dos soldados só os seguiria por puro interesse material. Argumento muito forte. Mas vem mais 2 argumentos mais fortes. Ainda a guerra de mouros, não somos certos se é serviço de Deus. E atenção, a Dom João, porque eu não vi nem ouvi que o Nosso Senhor, nem algum dos seus apóstolos, nem doutores da Igreja, mandassem que guerreassem infiéis. Eu uma vez fiz uma comunicação na Casa de Lasques que se chamava, eu parafraseava isso, mostrem-me a passagem da Bíblia em que se manda fazer guerra aos infiéis. Se Deus quisesse converter os infiéis pela guerra, teria deixado o recado claro. Ora, a gente lê as Escrituras e não vê lá nada sobre isso. Mas para mim, o argumento mais demolidor para a Igreja e a instituição do Infante Dom João é o último. Cito, nem se fala nas indulgências que uma acusada pode facilitar.
porque por 1000 dobras que enviamos a um cardeal, as haveremos muito maiores. Esta afirmação, como todos compreendem, é mortífera. Atenção, como todos sabem, os filhos de Dom João I não são apenas muito instruídos na religião católica, eu diria muitíssimo instruídos. Como, em parte, por serem muito instruídos na religião católica, em parte pela enorme devoção que de facto têm e pelas responsabilidades políticas que assumem, se sentem no direito de intervir pública e assertivamente nos assuntos que hoje diríamos internos da Igreja. Interveio Dom Pedro, interveio Dom Duarte, interveio Dom João I. Os infantes dialogam com familiaridade com os bispos portugueses e não se coíbem de criticar orientações e práticas da Igreja Portuguesa do seu tempo. Este costume que Dom João reprova aos cardeais, portanto, de por um saco de moedas de ouro temos mais indulgências que por uma cruzada em África, encontrá-lo-á, este costume, Armindo de Sousa, 20 anos depois, 1430 e pouco, quando a Igreja Secular do Porto, e nessa altura o Bispo e o Cabildo estão unidos, entrar num conflito duro, violento e arrastado com as elites da Câmara da cidade, fulminando vários membros desta elite com excomunhões que depois serão remidas a troco de generosas ajudas. E desta forma, afirma Armindo de Sousa, essa Igreja não compreende que está a alimentar um dos seus mais sérios adversários, o laicismo, trocando excomunhões por dinheiro. Qualquer cardeal, constata Dom João, troca muitas e boas indulgências por um saco de moedas de ouro, e a ideia devia ser relativamente consensual no seu tempo ou no seu meio, senão ele não arriscaria a deixar esta ideia, que eu diria raiar o insultuoso e ofensivo, por escrito. Faltam 80 anos para o monge alemão dizer o mesmo, e com isso, e com outras coisas que disse dar início àquela que ficou conhecida como Reforma Protestante. Mesmo na linha dedicada à honra, mas ainda dentro das razões do cisma, uma parte é honra, o infante usa metáforas cristãs. Custou muito elevar Dom João I ao pedestal de glória em que se encontrava. Era difícil aguentá-lo lá. E agora, todos conhecemos essas passagens, Cristo foi tentado pelo demo a lançar-se de um pináculo de Jerusalém com a promessa que os anjos enviados por Deus o sustariam na sua queda. Mas sábio, iluminado, ou não fosse quem fosse, Cristo recusou. E se Dom João I decidisse voar para Marrocos e Deus não enviasse anjos para o socorrer. Passamos ao parecer de Dom Fernando, conde de Arraiolos. Estou a falar do filho mais velho, Dom Afonso, filho bastardo de Dom João I, conde de Barcelos, futuro duque de Bragança, já o disse. É muita sorte nós dispormos dos pareceres de Dom Afonso e dos seus filhos, Dom Afonso e Dom Fernando, porque são duas gerações diferentes, pai e filhos. Neste caso, as posições dos três estão bem alinhadas, naturalmente ele combinou com os filhos, sem se copiarem entre elas. Neste parecer, nós percebemos que Dom Duarte mandara a cada um questionário com algumas perguntas sobre 3 temas: deve ou não o infante Dom Henrique participar na guerra de Granada, como lidar com os infantes de Aragão e, sobretudo, o Conselho Principal, que é o Norte da África. Dom Fernando responde ordenadamente. A carta, politicamente riquíssima e muito bem estruturada, deixa a religião de fora. É uma carta de tática política e de estratégia política interna e internacional. Fica apenas uma alusão. Se o infante Henrique aceitasse o convite de participar na campanha de Granada, nenhum dos grandes protagonistas da política dos demais reinos peninsulares devia ficar alarmado e interromper o que os portugueses estavam a meter em assuntos internos de Castela, porque se tratava apenas de uma ajuda em cruzado. A seguir fala o pai, responde o pai, Dom Afonso conde de Barcelos. Em comparação com a do filho, a carta de Conde é muito sintética, como Dom Afonso devia ser, despida de quaisquer flores retóricas ou argumentativas, sobretudo muito prática. Por uma meia dúzia de razões de profundo bom senso, é contra a continuação das conquistas em Marrocos. Já se for para atacar a Granada, todos os argumentos que usou contra a África deixam de ser válidos e ele é a favor. Motivações religiosas, argumentos, conceitos, valores cristãos, não encontramos nenhum
no parecer do Conde de Barcelos. Fala ao segundo seu filho, o Conde Afonso, Dom Afonso Conde de Ourém, um mês e meio depois do pai escrever, estamos perto do falecimento de Dom João I, ele escreve diretamente ao tio Dom Duarte, mas Dom João I está vivo, não interessa. Tal como o pai e o irmão, entende que para ir a Granada nenhum problema, mas atenção, quem deve ir a Granada, respondendo ao convite castelhano, é o Conde de Barcelos, o seu pai, o seu irmão Dom Fernando e o Bispo do Porto, Dom Antão, futuro cardeal. Aqui já se repara uma coisa. Dom João está a morrer, vai suceder Dom Duarte, mas a grande luta pelo poder vai ser entre o Infante Henrique e Dom Afonso Bastos. E, portanto, ele diz, sim, senhor, ir a Granada, mas não é Infante Henrique desculpa. É o meu pai, o meu irmão e o Bispo do Porto, Dom Antão. E o que ele coloca como problema já é outro. Seria sensato Dom Duarte comandar a hoste portuguesa em África? Dom João I já não estava em condições físicas, certamente, para nenhuma empresa militar. Alusões à religião católica ou à Igreja apenas uma. Se o objetivo fosse fazer guerra aos muçulmanos, perguntassem à Igreja se ela estava em condições de ajudar materialmente. Se queria, isso podia. Infante Henrique, o parecer religiosamente mais motivado e mais fundamentado do terceiro filho de Dom João I, é também de longe mais pobre, mais básico, quase uma pregação que deixaria os convertidos com dúvidas. O grande biógrafo do navegador, Peter Russell, diz isso na sua finíssima ironia e diz: os vários pareceres que nos chegaram de Dom Henrique certamente não ajudaram muito a estabelecer a reputação de Dom Henrique como indivíduo seguro na redação de sólidos argumentos na defesa de uma causa política com a qual se comprometer. Isto não estabeleceu os seus pergaminhos como bom retórico. Em suma, a carta é rígida, sem graça, razões pobres, não há um fio condutor, não há uma ordem, não há uma sequência nos argumentos, apenas a velha retórica da cruzada e incapacidade de abordar com profundidade os prós e os contras da questão. Não há um golpe de aço, uma metáfora conseguida, é um texto cinzento, previsível, que se resumiria numa frase. É uma carta intemporal pelo desfilar sem chama de lugares comuns. Vale a pena ir à guerra, é dever de todos irem à guerra porque a Igreja o recomenda, não há maior guerra no mundo, para uma empresa como esta vai-se de cara alegre, tem um bom argumento. O Dom Duarte que se lembrasse da alegria que foi para ele e para os irmãos de Ceuta, foi um momento marcante das vidas de todos, e rouba a conclusão um colega que muito admiro, Luís Filipe Reis Tomás, o texto repleto de citações bíblicas tem a aparência de um sermão ou de um excitatório, um clássico à cruzada. Trata-se do mais obstinado, do mais ideológico e do menos esperado de todos estes pareceres. Rapidamente o infante Dom Pedro, a carta não está datada, só conhecemos pela crónica de Dom Duarte, e como eu vos disse, é tal o acerto das suas previsões, que muitos dizem que foi Pina que redigiu depois de saber como está Jeracal. Em relação à dimensão religiosa ou eclesiástica, quase não existe, e ele responde ao infante Henrique. O meu parecer é que nem agora, nem tempo algum, Vossa Mercê não deve ir à guerra da África, que não é serviço de Deus, nem eu reproveito de ninguém. Dom Duarte dá, enfim, as suas razões num documento sumário, complexo e não datado, não é nada dele. Ele é discursivo, são 13 linhas, como se fossem 13 subtítulos, contra a maneira de ser e de escrever do mundo. Por isso, eu já escrevi sobre este parecer, o estilo é sóbrio, sem latinismos, sem construções arrebicadas, e dentre as razões do rei sobressai como conhecer o serviço de Deus, bem assente, diz Dom Duarte, numa série de bulas e de breves papais que o meu pai foi pedindo e eu também, e fomos obtendo. Portanto, mais do que argumentar, o rei português disse: eu estou bem protegido e tenho o Nilo Hofstadt de Roma. O essencial é cumprir as últimas vontades de Dom João I. Ele me repetiu no leito de morte, não temos como comprová-las a não ser acreditar na palavra de Dom Duarte, e os confessores reais mostraram muito entusiasmo da imprensa. Sobre este grande debate nacional, e a certa altura diz que o povo estava contente com a paz, estava finalmente contente com Dom João I de boa memória, muitos anos de paz, 20 anos de paz.
depois da conquista de Ceuta, muitos 50 anos depois da Aljubarrota, e os velhos pensavam que, bom, os novos não sabem apreciar isto. Falta-nos uma contribuição mais importante, vamos aproximar de fins, estejam descansados. Eu ia dizer, falta-nos o melhor, vou dizer isso, falta-nos a importantíssima contribuição vinda de Basileia, onde continuava a reunir o Concílio desde o princípio dos anos 30 e onde continuaria até mudar para Florença. Como eu já resumi, a favor do ataque a uma praça marroquina, talvez esteja Dom Fernando e Dom Henrique. O primeiro não contava, o segundo era muito poderoso, muito influente, sabia jogar bem na política do seu tempo, arrastou para o seu lado a Rainha Dona Leonor. Eu continuo convencido que o rei não queria continuar a guerra para manter Ceuta, tinha que continuar a guerra, estrategicamente não há dúvidas, mas naquela altura não, com o infante Henrique a comandar nunca, ele foi arrastando os pés, mas tomou uma decisão que eu defino muito enquanto rei. Pediu parecer a dois dos melhores juristas do seu tempo que se assinam como advogados no consistório. E é a minha grande contribuição, que não é minha, para a nossa partilha de hoje. As duas respostas dadas por dois juristas de topo da cristandade europeia são de há muito conhecidas, desde há cerca de 60 anos, desde que foram publicadas pelo padre Antão Domingos Sousa Costa, num dos volumes dos Monumentos Enriquecidos. Sobreviveram na Biblioteca Apostólica do Vaticano, onde aquele investigador as encontrou. Apesar da clareza e da correção do latim, outra coisa não seria de esperar, de dois professores de Direito Civil de Bolonha, não conheço quem se tenha abalançado a refletir sobre eles. Talvez por serem extensos, talvez, maldição da historiografia portuguesa, por estarem publicados. Como saberão os mais velhos, durante muito tempo, o facto de um documento estar publicado tornava-o não frequentava por investigadores que estavam a começar a sua carreira. Não, a gente tem que ir para os arquivos e ler coisas inéditas. Tenho o privilégio de dispor de uma tradução recente de uma erudição impressionante e sem mácula de um amigo e colega da Faculdade de Letras de Porto, o professor Dr. Manuel Ramos, e será para uma edição em que eu espero colaborar. Já tenho aqui uma versão dele. O texto está inédito, a anotação crítica inacabada, pelo que não seria ético da minha parte vir para aqui lê-lo. Roubo só algumas ideias e, sobretudo, bastantes dúvidas. Estes textos são criticamente datados pelo Padre Sousa Costa entre 36 e 37, onde eles têm uma data, aliás, e, naturalmente, os juristas de Bolonha dizem um certo rei católico, eles estão a fazer jurisprudência e não podem dizer quem e quando, mas não há dúvida nenhuma, um certo rei, o príncipe católico, que não conhece superior. O não conhece superior é uma forma jurídica muitíssimo importante do ponto de vista temporal, que é para dizer que este rei, no seu reino, não conhece um superior temporal, embora depois um deles diga que às tantas devia conhecer. Este rei que pretende fazer guerra aos mouros, pediu-nos um parecer, guerra aos mouros, sem que os mouros lhe tenham tirado qualquer porção do terreno. Na carta em que pediu o parecer, esse príncipe, o rei católico, formulou, segundo o primeiro, 6 dúvidas, segundo o segundo, 8 dúvidas. Fico confuso, será que ele mandou 2 cartas? Dom Duarte, e nós vemos aqui a cara de Dom Duarte a formular as suas dúvidas, às quais cada um dos juristas vai responder longamente, aprofundadamente, sobretudo muito solidamente, num estilo escolástico perfeito, subdividindo cada dúvida em várias alíneas, cada uma das alíneas em vários pontos, alinhando para cada ponto os prós e os contras, e em cada afirmação ou em cada pergunta, fazendo correr o cortejo dos textos da autoridade. Um exame mais profundo aos 2 textos dará uma excelente tese de doutoramento. Nós vemos sábios antigos. O primeiro começa por citar Séneca, portanto, há lá a melhor cultura antiga, advogados romanos, o corpus juris civilis, manejado por homens que o sabem de cor, porque o ensinam nas suas aulas. O direito canónico, decretos e as decretais naturalmente, mas as partidas de Afonso X, o direito natural, os costumes das gentes, Inocêncio,
muitos canonistas, Baldo, Bartolo, Oldrado, etc. Não falta nada e nada está fora do sítio num castelo de argumentos, atenção, sublinho isto, em que o direito civil é muito mais utilizado do que o direito canónico. O que não é de estranhar, porque eles são professores de direito civil em Lisboa. São duas peças únicas, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista teológico e político, que deviam ser, quando isto for publicado, eu gostava que fossem bem divulgadas noutros países. Como eu digo, não seria ético estar aqui a ler citações, mas resumo a ideia. Uma guerra destas digamos, é legítima ou não, e o primeiro, ao fim de poucos argumentos, diz: de modo algum, este rei tem legitimidade para fazer guerra aos infiéis. Ao fim de algumas páginas diz isto. E depois há aqui uma inflexão interessante do ponto de vista da teoria política. O rei diz que não reconhece nenhum superior. Muito bem, a gente percebe, mas talvez ele devesse reconhecer como superior o imperador do Sacro Império Romano Germânico, porque o de França não reconhece, os reis da Ibéria também não, mas isto continua a ser o Império Romano. E o imperador, que é sagrado naturalmente pelo Papa, como sabemos. Isto é muito interessante. Este rei só possui poder na sua jurisdição e sobre os seus súditos. Dom Duarte, o rei católico, este rei católico, não foi privado de nenhuma possessão, não foi ofendido, não foi molestado pelos muçulmanos. Os muçulmanos estão de posse destas terras há muitos séculos. E se a gente vir que os muçulmanos estiveram de posse do Algarve mais de 500 anos, não é? Em 711 e 1149, mais de 500 anos, e virmos qual foi o poder visigótico católico sobre essas terras, e se fizermos outras contas, a guerra podia ser declarada por autoridade papal, mas nestes casos eles dizem nem isso, nem isso. Não é lícito ao Papa declarar guerra contra os sarracenos, no 436-37. Os próprios sarracenos, por direito agentes, agora estou a citar, são donos das suas possessões, terras e cidades. Os próprios sarracenos são pessoas livres, de gesto. O Papa não se pode privar disso, Bartolo. O direito civil e o direito canónico são claros. E agora citam São Mateus: o Senhor fez nascer o seu sol sobre os bons e sobre os maus. E também é ele que alimenta as aves dos céus. Diz Papa Inocêncio, muito citado: não é lícito ao Papa retirar aos infiéis quer os domínios, quer as jurisdições, porque eles possuem-nas sem prática de pecado. E continua Inocêncio: todos, tanto fiéis como infiéis, são de Cristo pela criação, e ainda que nem todos sejam do redil da Igreja. Isto continua, que me imaginam, a tentação era reproduzir os pareceres. Diz esta coisa espantosa, e com isto acaba estas citações e depois acaba o meu texto. Inclusive, os gentios poderão, com razões, defenderem-se contra tal rei ou grande senhor e defender a sua própria liberdade. Os muçulmanos, segundo os juristas de Roma, têm o direito de se defenderem contra um ataque católico. E continuo com citações: os pagãos não podem ser forçados a aderir à fé. O poder do Papa é limitado. O príncipe não pode recrutar soldados, etc. E dizem esta coisa espantosa. Diz o segundo: tal como eu não devo obedecer de preferência, não devo obedecer ao Papa se o Papa me mandar pecar. Eu não contava, para muitos de vocês não será surpresa, para mim foi uma grande surpresa ler isto. Pelo contrário, deve-se obedecer de preferência a Deus Celeste, e devem antes ser seguidas as consciências individuais. Pronto, ele assina.
Conclusão dos dois juristas, clara e unânime, embora lá cheguem de caminhos diferentes, não, este rei católico não pode fazer guerra em fiéis que vivem nas suas terras há muito e que nunca o atacaram. O Papa não o permitirá, nem provavelmente teria autoridade para tal. Todas as respostas às 6 dúvidas, às 8 dúvidas são negativas. Não podem impor o imposto para a guerra, não podem mobilizar os seus exércitos. Conclusão, contra a nossa tendência intuitiva, não devemos comparar estes dois longuíssimos pareceres encomendados a dois parceristas de Roma. Eu aprendi esta expressão com o Presidente da República, que se apresentou profissionalmente uma vez como parcerista, a pessoa que redige pareceres. Portanto, nós não devemos comparar estes longos pareceres de Roma, feitos pelo melhor que havia no tempo deles e seguramente pagos a peso de ouro. Seguramente pagos, como nós hoje, se pedíssemos um parecer internacional, um grande escritório de advogados, Nova Iorque ou de Londres, seria pago a peso de ouro, e bem, com os dos infantes ou dos condes, que são mais limitados e elaborados a partir do reino, da corte e marcados pela conjuntura política portuguesa dos anos 30. Mas deixo uma grande questão, a mais simples, que talvez por ser a mais simples só me ocorreu agora. E eu escrevi uma biografia sobre o Dom Duarte, então tentei. Estes pareceres chegaram a Portugal. Não se esqueçam que o Dom Domingos Sousa Costa os encontrou na Biblioteca Apostólica Vaticana. Dom Duarte leu-os, teve conhecimento deles. Não temos qualquer vestígio disso. Nem uma alusão, nem uma alusão ambígua e velada. E eu diria, se os tivesse lido, cá vem a tentadora história dos seus, se os tivesse lido, o Dom Duarte, cujo conhecimento me aproximei um bocadinho, não vejo como é que ele, rei de Portugal, escrupuloso e consciencioso, quase até à patologia, os podia ter ignorado e deixado partir atrás que a expedição, com os dois advogados e professores em Bolonha, um deles diz de manhã, lento de prima, a dizerem, em nenhum caso, o senhor tem legitimidade, a Igreja não aprova, ninguém o aprova, os muçulmanos têm direito a resistir. Eu duvido que se isto tivesse chegado a Portugal, isso fosse conhecido cá. Bom, Duarte escreveu para Roma ou para Basileia, não sei se para esclarecer 6 dúvidas, como um diz, ou 8, como diz o outro. Se a minha exposição teve metade da eficácia que eu pretendia ao preparar e partilhar o pouco que sei convosco, espero que saiam daqui pelo menos com 12 ou 16 dúvidas para prolongarmos eternamente a nossa conversa. Muito obrigado. Bom, agradeço ao professor Luís Miguel Duarte, e me enganei, e o meu parecer foi realmente prévio na apresentação, de que ia ser bastante claro e deixar, digamos, um pensamento límpido sobre estas matérias, sobretudo não apenas na apresentação das circunstâncias e das conjunturas que conduziram a esta troca de informações e à produção de informação, mas também, digamos, claro, nas questões que levanta. Aliás, creio que o que só, para além enfim, de uma série de aspectos que pessoalmente ignorava, o número de questões que aqui ficam colocadas é verdadeiramente notável, o que é próprio e apanagem de um bom trabalho de história. Dito isto, e como sempre fazemos, é a altura de se passar a palavra àqueles que estiverem interessados, ao público, quer à distância, quer presencial, que esteja, digamos, que queira colocar alguma questão sobre o que aqui ouviu, ou, digamos, juntar qualquer observação, comentário. Portanto, a palavra é convosco. E também em casa. Ah, sim, em casa, sim, sim. Chat, quem quiser, exato, através do chat, podem... é oralmente, tá bem, né? Basta que liguem os respectivos microfones, poderão colocar questões. Resta também encerrar esta sessão, não sem antes voltar a agradecer ao professor Luís Miguel Duarte a sua disponibilidade e os adjetivos são dispensáveis, mas o que foi aqui feito foi uma excelente intervenção e uma intervenção de história e por um historiador. Portanto, o que chegamos ao fim enfim, mais ricos pela informação, mas sobretudo com mais interrogações. Como dizia antes, um bom texto historiográfico deve, mais do que respostas, levantar problemas que permitam o prosseguir da investigação. Creio que aqui foi
digamos, plenamente alcançado este objetivo e cumprindo aquilo que é um dos desejos da organização deste seminário. Precisamente que se exponham matérias, mas sobretudo que se levantem problemas que nos permitam refletir sobre a Luís Miguel Duarte. Muito obrigado. Agradeço também a todos aqueles que estiveram presentes, fisicamente e à distância, voltaram a marcar a sua vinda e o seu interesse pelo nosso seminário, e lembrar que este seminário retomará no próximo mês, mais concretamente no dia 17 de abril, com mais uma sessão. Desta feita ao cuidado da professora e nossa colega, a professora Fernanda Olival, da Universidade de Évora, e o tema será que podia significar rezar e combater para os cavaleiros das ordens militares na época moderna. Vamos avançando no tempo, mas perceber que a circunstância da guerra e o debate cristão em torno dela permanecem tão vivos como até aos nossos dias. Muito obrigado a todos e até breve.